Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer aqui na prática uma codificação de acordo com a técnica de análise de conteúdo de Bardan. Você pode estar se perguntando: o que é a codificação? Pessoal, a codificação é um dos passos da análise qualitativa que utilizamos para aplicar a técnica de análise de conteúdo. Se você não conhece essa técnica, eu vou deixar um vídeo na descrição abaixo para você assistir depois, onde eu mostro a aplicação da técnica de uma forma geral. Neste vídeo, a gente vai se concentrar na primeira etapa, que é codificar os dados. Você pode fazer a codificação em documentos, entrevistas. Eu vou fazer com 3 entrevistas para exemplificar aqui, mas você pode fazer com várias. Se você entrevistou, por exemplo, 10 pessoas, 15 pessoas, não tem problema. Você vai seguir a mesma lógica que a gente vai fazer aqui com essas 3. O que vamos fazer na codificação é selecionar trechos da entrevista e aí a gente vai colocar como se fossem rótulos, etiquetas, nas partes que a gente considera importante para análise do nosso trabalho. Fazemos isso para que a gente possa extrair significados dos dados qualitativos que nós coletamos aqui nas entrevistas. Vamos começar a fazer, que vocês vendo a prática vai ficar mais tranquilo para entender como é que vocês vão fazer nos dados de vocês. O meu trabalho é sobre experiência de consumo de produtos de vestuário feminino. E eu entrevistei até agora 3 mulheres, então estava escrevendo aqui o meu referencial teórico, escrevi sobre consumo feminino, depois sobre varejo de moda, vou colocar o método ainda, o procedimento metodológico para chegar nos resultados. No entanto, para escrever os resultados do trabalho, né, que é o resultado das entrevistas que eu fiz, que são essas daqui, eu vou primeiro fazer essa codificação. Depois que você faz a entrevista, o primeiro passo é transcrever todas as entrevistas exatamente do jeito que elas foram gravadas, porque para codificar, elas precisam estar todas em forma de textos, como vocês estão vendo aqui. Depois que você digitou tudo, o que é que você vai fazer agora? Você vai iniciar a leitura e começar a atribuir os códigos da primeira questão. Depois que você fizer da primeira questão com todas as entrevistadas, aí você vai fazer da segunda questão e assim por diante. Fica até mais rápido para a gente codificar por questão. Você vai ler cada resposta e identificar dentro daquela resposta o trecho que tem informações relevantes para o seu trabalho. Não vai ter uma regra fixa sobre isso daqui. Você vai lendo com base no que você estudou sobre o assunto. Então, para escrever, chegar nesse ponto de fazer entrevista, eu já estudei sobre o assunto, eu já li vários artigos, eu já li livro, eu já escrevi aqui o meu referencial teórico. Então, eu tenho uma ideia aqui geral sobre o assunto já. E aí, quando eu vou lendo aqui as respostas das entrevistadas, eu vou selecionando o que é que eu considero interessante, o que é que eu considero importante para levar para a discussão dos resultados. Você vai lendo as frases com calma e grifando os segmentos de texto. Pode ser uma palavra, pode ser um trecho ou pode ser uma resposta inteira. Se você viu ali importante a resposta inteira, você vai grifar a resposta inteira, não tem problema. Não vai ter uma regra, você vai analisar cada caso. Na primeira questão, eu perguntei o seguinte: quais as principais razões que te motivam a comprar roupa? A entrevistada 1 respondeu o seguinte: ah, sabe, eu diria que a maior razão é porque eu preciso mesmo, né? Tipo, todo mundo precisa de roupas novas de vez em quando. E aí ela riu, eu coloquei aqui risos. E tem aquelas necessidades básicas, como ter roupas para o trabalho ou faculdade. E, claro, algumas peças legais para sair com os amigos. Mas não vou mentir, não é só por necessidade, não. Eu também compro roupas quando estou com vontade, mesmo sem precisar. Vejo uma roupa bacana, sinto vontade de comprar e compro. Veja bem, pessoal, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês viram aqui na resposta que tem alguns pontos que a gente pode destacar como mais importantes nessa resposta dela. O que é que eu estou perguntando aqui? O que é que motiva realmente ela a comprar roupa, né? Eu vejo aqui no primeiro momento que ela diz assim: é porque eu preciso mesmo, né? Quando ela diz isso daqui, eu entendo que é uma necessidade. É uma necessidade. Ela coloca aí, tipo, todo mundo precisa de roupas novas de vez em quando. E tem aquelas necessidades básicas, como ter roupa para o trabalho, faculdade e algumas peças para sair. Então, quer dizer, nessa resposta aqui dela, nesse primeiro trecho, eu vejo isso daqui como necessidade. Ela diz que tem necessidade de comprar roupa. O que é que eu faço? Isso aqui vai ser o meu primeiro código. Eu venho aqui agora no Word para colocar esse primeiro código, certo? Venho em revisão, novo comentário e vou colocar aqui necessidade. Então, eu vi que nesse trecho
Aqui, né, eu já posso colocar esse código, quer dizer, uma das razões que levam ela a comprar roupa é a necessidade que ela tem. Quando você tem aqui, ela complementa, em outra frase, ela reforça essa questão e ela diz: "E tem aquelas necessidades básicas, como ter roupa para o trabalho ou faculdade". Então aqui ela está reforçando realmente a questão da necessidade, eu vou colocar novamente, né. Então veja que eu vou analisando frase por frase. Quando chega aqui no final, ela diz assim: eu também compro roupas quando estou com vontade, mesmo sem precisar. Ou seja, vai aparecer uma outra coisa aqui que não é a necessidade dela. O que é? Ela diz: vejo uma roupa bacana, sinto vontade de comprar e compro. Então, com relação a isso daqui, sinto vontade de comprar e compro, eu vou colocar como impulso ou desejo. Por que eu vou colocar como impulso ou desejo? Porque quando eu li o material sobre compras, sobre consumo de roupas, isso aqui já tinha aparecido, certo? Um dos autores, ele tinha colocado que muitas vezes a pessoa compra artigos de vestuário, né, peças de vestuário, mesmo sem a pessoa precisar. Certo? Muitas vezes motivada por um desejo de ter aquela peça, ou então por impulso mesmo. Já vou colocar essa etiqueta aqui, impulso ou desejo. Muitas vezes, pessoal, esses códigos que a gente está colocando aqui são palavras, são ideias que já estão discutidas aqui no referencial teórico do trabalho, né? No entanto, pode aparecer alguma resposta aqui, algum código que não estava citado aqui no referencial teórico. Não tem problema nenhum, porque na realidade as pessoas que estão sendo entrevistadas, né, no caso aqui comigo foram 3 mulheres, elas não sabem o que eu escrevi aqui. Então você pode ter códigos que já foram citados aqui por autores no material deles, então, autor aqui que descobriu que a questão do consumo é muito ligada ao impulso, outros disseram que é realmente uma questão mais de necessidade, né, então se tiver algo próximo do que eu já li, eu vou colocando os códigos nesse sentido, mas de repente, como eu estou dizendo, pode aparecer algum código aqui que nem o autor falou, não tem problema nenhum. Quando eu terminei aqui de codificar a primeira questão da entrevistada 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a primeira questão da entrevistada 2, porque aí eu já vejo se tem algo semelhante entre a segunda e a primeira. Pode aparecer coisa semelhante, pode aparecer coisa totalmente diferente, não tem problema nenhum, certo? O que realmente elas falaram que a gente vai colocar. E aí a segunda diz o seguinte: a principal motivação para minhas compras de roupa atualmente é, sem dúvida, necessidade profissional. Então você pode, se você quiser criar um de necessidade profissional, você pode. Fica até mais específico, né? Na primeira questão, você poderia colocar alguns necessidade básica e outra necessidade profissional, porque ela falou também da necessidade para trabalhar. E aqui você poderia colocar só necessidade profissional. Como eu disse anteriormente, não vai ter uma regra fixa, certo? Assim, o certo ou o errado da codificação. Você tem que fazer uma coisa que tenha sentido com o assunto que você está escrevendo, com o assunto que você estudou, né? Então, eu estou colocando necessidade para ficar de uma forma mais geral aqui, mas eu poderia especificar se eu quisesse, não tinha problema nenhum. Aí ela foi e explicou aqui na frente, ela disse assim: eu trabalho em uma empresa que não tem farda, então é bem complicado, não posso ir sempre com a mesma roupa. Vez em quando preciso comprar roupa nova. Isso afeta muito minha imagem. Essa parte aqui que eu estou lendo, eu entendo como um complemento do que ela disse aqui. Então, assim, para mim eu não vou tirar nenhum código dessa segunda parte aqui que ela falou, né, essas 3 últimas frases, porque eu estou vendo ela explicando só a questão da necessidade profissional. Então você pode ter respostas que elas vão gerar muitos códigos, como você pode ter resposta que vai gerar apenas um código, ou você pode ter casos de uma resposta que não gera nenhum código. Certo? Ele pode ter fugido, a pessoa pode ter fugido do assunto, alguma coisa do tipo que você considera que não tem importância, né, não tem um foco no trabalho aquela resposta que a pessoa deu. Então você não codifica, não tem problema nenhum, tá certo? Como eu disse, cada caso aqui vai ser um caso. Quando eu venho para a terceira entrevistada, ela vai dizer o seguinte aqui: vez em quando, há aquelas situações especiais, como festas, casamentos ou outros eventos importantes, em que você quer estar com um visual bacana. Isto é um dos motivos que levam a comprar roupa. A principal motivação para comprar roupa é a necessidade do dia a dia mesmo. Pronto, então, aqui, na minha opinião, ela está dizendo a mesma coisa que as outras disseram. Então, eu vou colocar aqui necessidade.
E aí ela continua, né, às vezes você abre o armário e percebe que muitas de suas roupas simplesmente não servem mais. Isso acontece quando eu ganho peso, ou apenas as roupas estão desgastadas. Eu não vou tirar nenhum código daqui, porque eu estou entendendo que ela está explicando a questão da necessidade de comprar roupa para o dia a dia mesmo, né. Então, assim, quando ela ganha peso, as roupas ficam perdidas, e aí ela tem necessidade de comprar. Então, quando minhas roupas não entram ou estão mais velhas, isso também me leva a comprar. O pior é que às vezes que eu nem preciso e acabo comprando, só porque eu estava passando ou entrei em alguma loja por acaso, vi um produto e deu vontade. Pronto. Aqui, quando ela diz assim, vi um produto e deu vontade de comprar, eu entendo como aquela mesma situação da primeira entrevistada, que foi a questão do impulso ou desejo. Ou seja, ela não precisa da roupa, mas mesmo assim ela vai lá e compra, né. Então pode ser uma compra ela estava com vontade de comprar, ou então uma compra por impulso mesmo, né. Então eu já coloco esse código aqui, impulso ou desejo. Poderia ter aparecido aqui uma coisa totalmente diferente, não tem problema, tá certo? Você vai analisando aqui do jeito que você fizer, no final você vai ver como vai facilitar bastante você escrever os resultados desse trabalho. Eu vou mostrar no final como ficaria, né, como você poderia escrever isso aqui no seu trabalho. Agora eu vou para a segunda pergunta, né, e aí na segunda pergunta, o que foi que eu disse aqui para elas: "Onde você costuma buscar informações sobre roupas?". Aí ela foi e disse o seguinte: "Eu adoro usar o Instagram para ficar por dentro dos modelos, promoções. É um lugar onde muitas blogueiras e lojas postam fotos e dicas sobre roupa. Eu sigo vários perfis. É a forma que eu tenho de acompanhar novidades". Pronto. Então assim, na minha opinião, eu só vou tirar um código daqui que é Instagram. Certo? Então eu estou vendo aqui onde é que ela pesquisa, onde é que ela busca informações sobre roupas, e aí, na minha opinião, dá para tirar esse código daqui. Vamos para a segunda, né, a segunda entrevistada, na segunda pergunta, ela diz o seguinte: "A internet é o principal lugar". Vamos prestar atenção que ela está falando da internet como um todo, né, ela não está citando Instagram. Então isso aqui, de repente, pode ser um código diferente daquele que eu coloquei na primeira. Gosto de ver sites de moda e ficar lendo matérias sobre o assunto na internet. Eu sempre leio os comentários e análises que as pessoas fazem nos sites de compras. Converso também com amigas e familiares. Pessoal, vejam que códigos diferentes estão aparecendo aqui nessa resposta. Ela não citou Instagram até o momento, mas ela já falou de vários locais onde ela busca informações de moda. Então, eu já vou começar aqui a codificar. Quando ela diz a internet é o primeiro lugar, é o principal lugar, então eu vou colocar a internet logo aqui, porque ela está falando da internet de uma forma geral, certo? Ela inclusive cita aqui que são sites de moda, então vou colocar isso aqui também. Sites de moda é um local para ela. Ela coloca ainda aqui na frente que conversa também com amigas e familiares. Então vou colocar isso, porque isso aqui para ela é uma fonte. Amigas e familiares. E aí ela diz: "Às vezes, a melhor forma de encontrar informações é perguntar a alguém que é minha amiga e que tem um gosto semelhante ao meu. Sempre tem uma que sabe de todas as promoções e bons produtos". Então aqui eu não vou tirar nenhum código, porque aqui ela está reforçando o que ela tinha me dito, né, que pegava muitas informações, que pode pegar também informações com as amigas. E aí aqui ela só explica, então não tem necessidade de gerar nenhum código sobre isso. Quando a gente vai aqui para a terceira entrevistada, ela diz o seguinte: no Instagram, ela disse logo isso. Então, quando ela coloca isso aqui no Instagram, eu vou colocar logo esse código, certo? Porque como ela já comentou, né, igual a primeira, também começou logo dizendo que era no Instagram. Eu costumo salvar fotos de looks que gosto para olhar quando vou comprar roupa. O Instagram é tipo um catálogo que vai sempre acompanhando as tendências da moda e também divulgando as promoções, o que faz a gente economizar. Pronto, foi a única informação que ela me deu, foi realmente o que ela gosta é do Instagram, então só gerou esse código. Vamos para a última questão, né. Na última questão eu perguntei o seguinte: quais são os elementos que você acha essenciais para se sentir satisfeita ao comprar roupas em uma loja específica? Aí vamos ver aqui o que foi que ela disse, né. Para mim, eu acho fundamental que a loja tenha variedade de opções e ambiente de compra tranquilo.
Então veja bem, pessoal, os elementos fundamentais da loja que ela compra, certo? Para ela se sentir satisfeita. Então ela diz variedade de opções. Nessa parte aqui, então que a loja tenha variedade de opções, eu vou colocar logo variedades, né? Então isso aqui para ela é importante. E aí ela diz assim também: "E ambiente de compra tranquilo". Então eu estou entendendo aqui que esse ambiente precisa ser favorável. Eu posso colocar ambiente de compra tranquilo, ambiente de compra favorável, não tem problema, eu vou colocar ambiente de compra. O ambiente de compra é uma coisa importante para ela, né. E aí ela continua: "Uma coisa que realmente me faz sentir satisfeita é a liberdade, para explorar a loja e fazer minhas escolhas sem sentir pressão. Não gosto quando os vendedores ficam no meu pé o tempo todo me seguindo pela loja". Então aqui o que é que eu posso colocar? Ela diz assim: "Me faz sentir satisfeita é a liberdade para explorar a loja e fazer minhas escolhas sem sentir pressão". Eu vou colocar aqui que essa palavra liberdade, então, num contexto aqui que ela colocou, ela gosta de liberdade para fazer escolhas. Então eu vou colocar esse código. O código, você pode escolher como é que você quer fazer aqui, se pode ser uma palavra, 2 palavras, 3, certo? Você vai colocando aqui do jeito que você achar melhor. Também não vai ter uma regra sobre isso, né. Então veja que nessa resposta eu trouxe aqui, né, então só ajeitar aqui, variedades, eu trouxe aqui 3 códigos, certo? Vamos para a segunda entrevistada, né. Ela disse o seguinte: "Eu costumo escolher lojas de departamento para comprar minhas roupas, porque elas oferecem uma ampla variedade de roupas, estilos e tamanhos. Isso me permite encontrar peças que se ajustam às minhas necessidades, seja para o trabalho, lazer ou outra ocasião". Veja que ela diz assim: porque elas oferecem uma ampla variedade de roupas. Então, quando ela diz isso, ampla variedade de roupas, ela gosta de variedade também, né, coisa que já tinha dado na primeira entrevistada. E aí ela diz: "Além disso, ter uma gama de tamanhos disponíveis é essencial, para que eu possa encontrar o melhor para mim". Continua naquela questão da variedade, né. "Eu me sinto mais à vontade em lojas de departamento, e lá também geralmente oferece um ambiente espaçoso e organizado, com um bom número de provadores". Veja bem, pessoal, quando ela diz assim: "Eu me sinto mais à vontade em loja de departamento", então, isso daqui para mim é que ela dá valor também à questão de liberdade para fazer as escolhas. Então, quando ela se sente mais à vontade, isso representa uma liberdade para ela nas lojas de departamento. Então, vou colocar liberdade para escolhas, né? Eu já tinha usado esse código anteriormente. E quando ela diz, e lá também geralmente oferece um ambiente espaçoso e organizado com um bom número de provadores, então esse ambiente espaçoso e organizado é um ambiente de compras, né? Que ela gosta, ela dá valor também esse ambiente de compras, certo? E agora a gente vai codificar a última questão da terceira, né? Ela diz o seguinte: "Para mim, ao comprar roupas em uma loja, acho importante que ela tenha uma variedade de estilos e tamanhos disponíveis. E fundamental para mim é a interação com os vendedores". Vamos ver aqui duas coisas. Variedade de estilo, isso aqui a gente já sabia, vem aparecendo, né? Essa variedade vem aparecendo, variedade de estilo, e quando ela diz aqui interação com os vendedores, então foi uma coisa nova, porque ninguém tinha falado isso. Então vamos colocar interação com os vendedores é algo para ela importante, certo? A gente vai e coloca isso daqui, né? E aí ela diz: "Gosto quando os vendedores são atenciosos, prestativos e estão disponíveis para tirar minhas dúvidas ao ajudar a encontrar o que eu estou procurando. Gosto muito também quando eles dão dicas de combinação". Veja bem, pessoal, isso daqui, na realidade, ela está só reforçando o que ela tinha falado da questão dos vendedores, certo? Não tem nenhum código a mais que eu possa colocar aqui, né? À medida que você vai avançando, nessa codificação, você pode ir revendo esses códigos, não tem problema nenhum. Como eu falei anteriormente, não tem nenhuma regra fixa dessa codificação.
pode ir alterando, você pode ir adicionando novos códigos. Então, você viu que teve um trecho aqui que você não codificou, não botou, então você pode voltar a colocar. Você pode juntar códigos se você quiser. Por exemplo, eu poderia ter começado ali colocando necessidade básica, necessidade profissional e depois juntar. Deixar tudo necessidade, mesmo ali na compra, né? Então você vai fazendo isso e você vai revisando, certo? Deixe da forma como vai ficar melhor para você escrever lá na frente. Bom, então a gente terminou de codificar aqui o que é que a gente vai fazer agora, né? Pessoal, vejam bem, essas duas primeiras questões aqui que eu fiz as entrevistadas, elas se referem ao momento pré-compra, né? Ou seja, antes delas comprarem roupa. Eu coloquei só a questão 3 aqui, mas a partir da questão 3 eu vou começar a falar sobre a experiência de compra, realmente o momento que elas estão lá ali dentro da loja, né, fazendo suas aquisições. É muito importante que você tenha bem claro qual é o objetivo da sua pesquisa. Com as duas primeiras questões, eu estou querendo analisar as etapas de pré-consumo, né? E para isso eu fiz essas duas perguntas aqui, certo? O que é que motiva ela a comprar e a busca de informações, onde é que elas procuram informações. Depois eu vou analisar a de consumo, né? Que aqui eu coloquei só essa terceira, mas tem outras perguntas. E depois eu vou analisar perguntas sobre a consequência das compras. Então, as perguntas da sua entrevista têm tudo a ver com o objetivo do seu trabalho. O que é que realmente você quer, né? Quando eu for escrever os meus resultados sobre a etapa de pré-consumo, eu vou enfatizar esses códigos aqui, né? Que eu coloquei necessidade, impulso ou desejo, Instagram, aí teve outra que teve internet. Então, vou mencionar esses códigos que eu fui colocando aqui das entrevistadas, né? Dessas 3 entrevistadas. Eu posso começar escrevendo quais os códigos ou temas que surgiram e a frequência deles. Por exemplo, a gente viu aqui que necessidade apareceu no número muito maior de vezes do que outra coisa. Já é um código que eu vou colocar que ele foi mais mencionado. Você pode colocar na análise de dados, quando você for escrever, você pode chamar de código ou você pode chamar de tema, certo? Eu vou chamar de tema aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês como é que eu posso estar escrevendo isso, né? Então, eu posso até começar a escrever os temas, né, os códigos do mais citado para o menos citado. Exemplificando aqui como é que a gente pode fazer para organizar os dados, a gente tem o seguinte: os códigos gerados nessas duas primeiras perguntas, eu vou agrupar numa categoria chamada experiência pré-compra, né? Depois eu posso gravar um outro vídeo, né, falando apenas sobre a criação das categorias, que é o próximo passo. Mas por hora entenda o seguinte: esses códigos que a gente criou, eles vão ser agrupados em categorias mais amplas, como se você fosse separar esses códigos em caixinhas diferentes. Então, essas duas primeiras perguntas dizem respeito a quê? A questão da pré-compra. Essa terceira, por exemplo, a quarta ou a quinta questão diz respeito ao quê? Ao momento de compra. Então, você vai separar isso daqui em caixinhas diferentes. Isso daqui é o que a gente chama, quando a gente junta esses códigos em um mesmo assunto, a gente está falando agora de categorias. Eu preciso dessas categorias aqui para organizar o meu texto de resultados e discussões, e aqui dentro eu vou falando sobre esses códigos que mais apareceram, né? Então, isso vai ajudar você a organizar os dados e a identificar padrões ou tendências dentro do material da pesquisa. Você vai agrupando os códigos na categoria específica do assunto dele, onde ele mais se encaixa. Qual o assunto que representa mais esses códigos? Então, o assunto aqui para mim era experiência pré-compra. O nome da categoria, pessoal, é você que cria. Do mesmo jeito que você criou os códigos, você vai criar as categorias. Eu posso trazer nomes de categorias que já constavam no meu referencial? Posso. Posso trazer. Então, se o referencial diz que são 3 ou 4 momentos de compra distintos, pré-compra, compra e consequência de compra, eu posso trazer esses nomes também para as minhas categorias. Mas eu posso eu mesma criar, certo? Não tem problema nenhum. Se eu coloco o código em uma determinada categoria, ele não vai mais entrar em outra. Cada código só pode pertencer a uma categoria, né? E aí, como foi que eu coloquei aqui? Inicialmente, eu falei sobre o perfil, um pouco das entrevistadas, eu disse o seguinte: o conteúdo resultante da análise das 3 entrevistas foi categorizado em 3 diferentes categorias: experiência pré-compra, aí depois eu vou colocar compra, né? E consequência das compras.
4.1, experiência pré-compra, a primeira, né? A primeira, eu vou analisar ali as 2 primeiras questões agora. A primeira categoria identificada foi denominada experiência pré-compra, que aborda as etapas anteriores à compra. Esta categoria engloba principalmente questões relacionadas às motivações para a compra de roupa e os canais de informação sobre moda. Foi exatamente isso que eu perguntei. A motivação de compra e os canais de informação sobre moda. E aí a gente continua. No que diz respeito às motivações, 2 temas se destacaram em termos de frequência, com a necessidade sendo o mais mencionado, seguido pelo impulso ou desejo. Tá aqui, a necessidade foi o mais mencionado. Se a gente for olhar aqui as 3 entrevistas, a gente vai ver que foi o mais mencionado, foi a necessidade, mas impulso e desejo foi também, só que impulso e desejo foi menos, né? Então eu vou começar falando sobre isso. Primeiro eu falo da necessidade, depois eu vou falar sobre impulso e desejo. Em relação aos canais de informação, os mais citados foram, em ordem de frequência, Instagram, internet, amigas e familiares. E aí, pessoal, agora a gente vai ter que falar sobre cada tema desse, que é sobre cada código, né? Então, eu vou começar falando aqui de necessidade. Então, sobre necessidade, as entrevistadas mencionaram, por exemplo, que são necessidades básicas como festas, casamentos, saída com os amigos, necessidades profissionais. E aí, se eu tiver um autor que tenha falado sobre essa questão das necessidades, eu já trago ele aqui. Eu trago trechos também da fala delas, né, do jeito que estava ali, aquele trecho que eu selecionei, daqui de necessidade. Eu posso colocar esse trecho aqui, né, conforme o trecho da entrevistada 1. E tem aquelas necessidades básicas, como ter roupa, pronto, eu já boto esse trechinho lá na frente, entendeu? Então, você vai escrevendo aqui esses resultados, né, com base nessa codificação. Quando vocês concluírem um processo, que vocês começarem a escrever os resultados, incluindo aqui os códigos e os temas que surgiram, né, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil vocês desenvolverem toda essa sessão aqui, enfatizando as informações mais importantes, né, de cada assunto ali que você pesquisou na sua entrevista. Você consegue ir selecionando realmente o que é que tinha de mais importante naquelas respostas, e aí você vai ter uma facilidade maior para desenvolver aqui o seu texto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.